exercício. Tá bom. Na questão 1, Peraí, professora, eu ainda os cadernos tudo caiu. semana passada nós falamos sobre a industrialização brasileira, não foi isso? A gente estudou, aprendeu, vimos um vídeo falando sobre como surgiram as indústrias no Brasil, os fatores que foram assim cruciais para que essa indústria se desenvolvesse aqui. Falamos sobre os presidentes que tiveram um governo conhecidos como nacionais desenvolvimentistas, que buscaram aí promover o desenvolvimento de base do Brasil. Esses dois presidentes foram Juscelino Kubitschek, né, o sucessor, e o que veio antes, Getúlio Vargas. Ambos muito importantes. Getúlio Vargas preparou o nosso Brasil com as indústrias de base para que as outras indústrias pudessem se desenvolver ainda mais. Juscelino Kubitschek deu continuidade a esse processo. Ele, através do plano de metas, esse plano de metas foi um plano de desenvolvimento do Brasil, onde ele prometia promover o desenvolvimento de vários setores importantes: transporte, saúde, a indústria. Bom, óbvio que 100% ele não conseguiu fazer, mas alguma coisa ele fez e foi muito importante, né? Que o quê? Foi na época da política do café com leite, né? Que o presidente era sempre trocado. Não estou me lembrando agora não, Davi, o nome. Professora? Vai, Caio. Vai. Fala, Isabela. Esse Juscelino, ele fez muitas mudanças aqui no governo? Melhorias? Então, a principal foi a construção da nossa capital, Brasília, né, promovendo a integração do Brasil, do interior, com o litoral. O litoral já era mais desenvolvido mesmo. E aí, com a criação de Brasília, ele levou também o desenvolvimento das rodovias. Então, ele foi muito importante por isso. Através desse plano de desenvolvimento, ele estimulou a construção de novas e importantes ferrovias para interligar ainda mais. Professora, vamos no banheiro. Ok. E também ele acabou atraindo empresas de fora, as multinacionais, principalmente as do ramo automobilístico, para virem ao nosso Brasil, gerando mais emprego e movimentando ainda mais a economia. Então, foi bem importante também. Beleza. Vamos agora fazer a correção do exercício? Não. Questão número 1. Por que não, Breno? Tô brincando. Eu, hein? Perdeu a noção do perigo, Hã? Não, eu vou corrigir o dever. Questão número 1. Caracterize a atividade industrial brasileira. Primeiro, pessoal daqui da sala, o que vocês colocaram aí? Número 1 do caderno. Errado esse número 1. Perdão, desculpa. Eu li outro exercício que eu já tenho aqui, gente. Desculpa. Fala, Davi. Também uns Pessoa, totalmente. A culpa é de Breno. Breno me desestabilizou. Nada. Sim. Fala, Davi. Lê aí a primeira pergunta. Os fatores que proporcionaram o desenvolvimento industrial no Brasil. Quais foram esses fatores? Primeiro o pessoal daqui da sala e depois vocês aí em casa para não ficar conflitando aqui as respostas, tá? Quem fez aqui? Quais foram esses fatores? Não. Quais foram os fatores que permitiram aí o desenvolvimento industrial no Brasil? Fala, Ana. Isso aí. Foram o quê? As guerras mundiais. O lucro do café, a crise na Bolsa de Nova York. As guerras mundiais. Eu botei. A queda
da Bolsa, ou crise, né? Da mesma coisa, da Bolsa de Valores. Professora, Oi. eu botei a exportação de café gerou lucros que permitiram o investimento na indústria. O outro eu botei a formação de uma classe média urbana consumidora. Sim, também. Valeu. Complementa aí com esses outros, tá, Breno? Das guerras mundiais, crise Beleza. da Bolsa de Valores. Questão número 2. Fala aí, Davi, para mim a pergunta. Pessoal de casa agora, né, professor? Pessoal de casa agora. Fala aí. Gente, vocês estão ligados, hein? Caramba, não posso dar um mole aqui, hein? Agora é o pessoal de casa, fala. Responde. Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Muito bem. É engraçado só o Kubitschek. Kubitschek. Pergunta 3. Fala aí, Juliana. Lê para mim, por favor, a pergunta. Caracterize a industrialização brasileira. Ah, tá. Caracterize a industrialização brasileira. Quais são as principais características da nossa industrialização? Então, a gente até tem um industrial assim que é bem diversificado. Olha só, eu vou ver seu caderno. Se você não fez, você vai ficar no seu recreio fazendo, porque está me atrapalhando. Professora. Tudo bem, mas você tem a aula gravada para você copiar e fazer depois. Aí, além de você não fazer, você está me atrapalhando. Você está tirando a atenção do colega e nem está pegando a resposta. O que tem a ver isso? Eu, hein? Professora, pode falar minha resposta? Fala aí para mim, por favor. Se dividem em bens de produção, bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis? Então, as principais características da Mostra a minha. nossa industrialização. Vai, última tentativa aí, Breno. Essencialmente por meio do capital estrangeiro, a partir de empréstimos de tecnologia importada, já que o país não possui nem capitais nem tecnologia suficiente para industrializar-se. Então, a nossa industrialização, ela é dependente de tecnologia e capital estrangeiro, tá certo aí, Breno Lima? Valeu. Então, uma industrialização tardia, visto que o processo aqui aconteceu muito, muito tempo depois do que os outros países onde se iniciou esse processo, né? Então, vamos colocar aí, ó, dependente de tecnologia. Tá certo, minha resposta? Capital, você vai completar. Capital estrangeiro. Além disso aqui, industrialização tardia. E, por último, ela ficou marcada, uma característica dela, né? Substituição das importações. Essas são as principais características do nosso processo de industrialização, tá? Alguma dúvida? Pessoal de casa? Alguma dúvida nessa? Não, né? Não. Questão 4. Fala aí, Breno Lima. A pergunta. Indústria de base mineradora, madeiras, petrolíferas... Oi, não. Não, a pergunta, eu não sei qual é a pergunta. Ah, tá, pergunta. Cite os tipos de indústrias que existem no Brasil. Eu botei metalúrgicas, siderúrgicas, mineradoras, de alimentos e etc. Madeireiras, petrolíferas, metalúrgicas. Químicas, metalúrgicas. Professora, Metalúrgicas. vocês estão em qual? Vocês estão em qual? Questão 4. Alimentícias. Tem bastante, né? Também tem mineradoras, enfim, tem uma série. Tem mais de sei lá quantos. Eu botei as que estavam lá no
texto. É. Olha só, dá para parar? Olha só, você não vai pro recreio não, tá? Você vai ficar aqui copiando as perguntas e copiando também a resposta. Não vai, você vai ficar aqui. Tá bom. E ele tá falando sozinho. Sozinho. Já é a segunda vez que eu chamo a atenção. A primeira também, era ele que estava falando com você. Questão 5. Sim. Questão 5. Não sei, não. Todas as provas, não. Não sei. Ah, sim. Professora, teve alguém que tirou nota vermelha na prova? Perguntando, sim. Eu tive. Questão 5. Qual é a pergunta? Pesquisa na internet sobre a atividade industrial em São Gonçalo. E aí, o que vocês acharam? Fala, Richard. Tá, mas você chegou a pesquisar alguma indústria aqui de nome que esteja ainda funcionando em São Gonçalo? Não? Alguém achou alguma coisa? Não. Professora, eu botei assim. Com a expansão da cidade do Rio de Janeiro, as indústrias começaram a se espraiar pela ordem da Baía de Guanabara, localizando-se em São Gonçalo, principalmente as indústrias de base, química, cimento e metalúrgica. Tá. Agora vocês vão fazer o seguinte, pesquisem agora no Google indústrias em São Gonçalo. Vamos ver aí. Pesquisem. Indústria de base? Não, eu quero saber qualquer tipo de indústria. Eu não falei aí na pergunta se era de base, não. Eu quero que vocês façam uma pesquisa. Química, cimento e metalúrgica. Dá uma olhadinha aí. Nomes de indústrias aqui em São Gonçalo. Vejam aí. Provavelmente tem um preço químicas que tem aqui na Baía de Guanabara. Acharam? Calma aí. Acharam? É, ele tá vendo aí. Química, cimento e metalúrgica. Cimento e metalúrgica. Vê aí. E química. Tia, deu 9,5. Sim, só um minutinho. Deixa eu só terminar de corrigir. Tia, a última eu achei. Fala, Isabela, então. É a 5, né? Hã? É da 5, né, professora? Mas tem o nome? Tem o nome, cara? Eu achei, pelo que eu pesquisei, tava assim, Baía de Guanabara. Não, a mesma coisa que o pessoal achou, que o processo de industrialização veio ocorrendo depois que se desenvolveu lá no Rio. Mas eu quero... Mas em São Gonçalo eu não achei, só achei que... Professora, eu achei. Fala, Juliana. Emafarma, comércio e indústria farmacêutica. Sherplast, indústria e com plásticos. Aí, tem bastante. Nateal, indústria plástica. Hã? Indústrias de quê? Indústrias de plástico. Então tem bastante, tá vendo? E etc. Tem um monte. Tem a Bebral, tem um monte. Galera, vou parando por aqui para vocês irem para o intervalo de vocês, pessoal de casa. Daqui a pouquinho a gente retorna, ok? Deixa eu parar a gravação aqui. Tchau, tia. Até daqui a pouquinho.